Olá pessoas, esse é o canal Estranho e Extraordinário, eu sou o Rodrigo e bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou contar para vocês uma lenda. Essa lenda me foi sugerida por uma inscrita do canal chamada Lúcia Fernandes. A Lúcia é uma amiga do canal, está sempre acompanhando, é sempre muito ativa, ao que eu agradeço muito. Lúcia, beijo grande para você, espero que você goste da história, assim como eu espero que todo mundo goste. O que a Lúcia me enviou é uma história muito interessante, que quando eu pesquisei eu fiquei agradavelmente surpreso e pensei, de fato eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. A Lúcia é do Rio Grande do Norte, ela mora perto de uma cidade chamada Extremos. Essa cidade tem uma lagoa que tem o mesmo nome, a famosa Lagoa de Extremos. É um ponto turístico na cidade. A cidade tem aproximadamente 24 mil habitantes, segundo o último censo, né? Na verdade, sendo mais exato, segundo o último censo, se não me engano, seriam 24.569 habitantes. Não sei, foi o número mais atualizado que eu consegui. Essa lagoa é responsável por 70% da água que abastece a cidade, além de, como eu disse, ser um ponto turístico muito conhecido. E é nesta lagoa que tem a lenda que eu vim contar para vocês, que é a lenda das duas cobras gigantes da Lagoa de Extremo. Que começa assim. Em tempos remotos, ainda na época do Brasil colônia, as margens da Lagoa de Extremos, que obviamente na época ainda não tinha esse nome, era habitada por índios tupis e tapuias. Eles habitavam ali no entorno dessa lagoa. Só que em 1607 chegaram os jesuítas. Eles receberam do capitão Mor, Jerônimo de Albuquerque, terras naquela localidade. E ali eles estabeleceram uma missão. A missão ficou conhecida como a Missão de São Miguel de Guajiró. Essa missão permaneceu ali um tempo e provavelmente é por causa da presença dessa missão que temos a lenda a qual eu estou contando. Em 1760, os jesuítas se foram e ali ficou uma vila, fundou-se uma vila. A vila se chamava Vila Nova de Extremos, né? Foi a primeira vila do Rio Grande do Norte, veja vocês. E por que os jesuítas têm papel fundamental na formação dessa lenda? Porque a lenda diz que as duas cobras gigantes que habitariam a lagoa de Extremos seriam duas crianças índias que, a mando de um pajé, ainda na época dos jesuítas, foram jogadas à lagoa para que não fossem batizadas ao Deus cristão dos brancos. Ao serem jogadas à lagoa, essas duas crianças teriam virado as duas cobras gigantes que habitavam a lagoa em penitência eterna por não terem sido batizados. Dizia-se que as cobras eram um casal, né? As crianças eram um menino e uma menina, e o menino, a cobra macho no caso, era uma cobra extremamente violenta e voraz. Ela atacava os banhistas, qualquer um que tentasse atravessar a lagoa, e ela tinha especial predileção por atacar as crianças. A outra cobra, a fêmea, limitava-se a ficar assoviando tristemente na lagoa, sem atacar as pessoas e observando seu companheiro perseguir os banhistas. Isso permaneceu durante bastante tempo. Dizia-se que as pessoas, para poder atravessar a lagoa, tinham que fazer uma oração a São Miguel. Quem não fizesse era atacado pela cobra, né? E quem fizesse, teoricamente, conseguia atravessar a lagoa. Falava-se que as cobras eram realmente gigantescas. Estamos falando de cobras monstruosas, cobras colossais.
Acontece que num certo domingo, ainda na época dos frades, né, um padre se aproximou à margem da lagoa e desafiou essas cobras. Ele as intimou. Ele disse que elas deveriam permanecer no final... permanecer não, desculpa. Elas deviam comparecer no final da tarde à igreja para receber a bênção. E voltou para a igreja. Demorou algum tempo, no finalzinho da tarde, a cobra fêmea obedeceu. Ela se dirigiu serpenteando até a igreja e ela enrolou-se na igreja. Veja só, ela era tão colossal que ela se enrolou na igreja toda, sendo que a cauda ficou aqui em frente à porta da igreja, a cabeça deu toda a volta na igreja e encontrou a cauda aqui na frente. Ela recebeu então a bênção desse padre, voltou para a lagoa e nunca mais atacou ninguém, nem nunca mais foi vista, nunca incomodou ninguém. A cobra macho, a que era voraz e violenta, desobedeceu essa ordem e não foi até o padre. O padre então, da porta da igreja, gritando em latim, excomungou a cobra, a amaldiçoou. Assim que ela ouviu essa maldição, essa cobra saiu em disparada, atravessou a lagoa e saiu pela outra margem, a margem oposta a que ficava a igreja, e foi pela mata que cercava a lagoa na época, derrubando todas as árvores e arbustos pelo seu tamanho colossal, até que quando chegou numa determinada distância, ela morreu, e dizem que no local onde ela morreu nunca mais cresceu vegetação alguma e que teria até hoje o formato desta cobra gigantesca. Bom, em si, a lenda é essa, né? Esse é o arcabouço todo da lenda, é uma lenda muito interessante. Imaginem o tamanho de uma serpente para cercar uma igreja inteira. É mais uma lenda envolvendo répteis gigantes nesse país, isso me deixou muito curioso. Eu já disse aqui uma vez que, em geral, lendas têm uma razão por trás, elas têm um traço comum, elas têm um ponto de partida. Isso me fez pensar por que no Brasil há tantas lendas de répteis gigantes, de cobras gigantes. Será mesmo que num passado não tão remoto, menos remoto do que a gente imaginou, o país ainda tinha ocorrência de serpentes gigantescas? É uma pergunta interessante. Essa lenda é muito conhecida na região. Inclusive eu descobri na minha pesquisa que foi feita até uma revista em quadrinhos contando a lenda. Ela é muito difundida. A cidade faz muita questão, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, de manter a lenda, de manter a tradição, o que eu acho muito bonito, porque é cultura, é uma parte da cultura do povo, né? E a gente não pode perder isso. Bom, gente, por hoje é só. O vídeo era esse. Um abraço a todo mundo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá aquele like pra gente. Compartilhe aí com os amigos. Quem não é inscrito, se inscreva. Abraço. Fui.